Mateus capítulo 10, verso 16. Diz assim o texto: Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede sensatos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede sensatos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Alguém diz amém por essa palavra? Pode se assentar aí no seu lugar, de preferência crendo e glorificando a Jesus. Essa igreja ainda é uma igreja pentecostal, amém, irmãos? Melhorou. Eu cresci ouvindo o pastor Marco Feliciano falar que todo crente pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Então a gente não pode perder, amém, irmãos? Esse fervor do Espírito. A gente precisa manter aceso dentro de nós aí a chama do Senhor. Glória a Deus. Esse texto, na verdade, eu tenho percebido que nos últimos dias o Senhor tem tratado muito conosco sobre chamado. Eu tenho discernido no meu espírito, e se você percebe algumas das pregações que eu tenho trago aqui, tem sido uma tônica daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. E esse texto, na verdade, não é diferente. Jesus está enviando os seus discípulos a pregarem o reino de Deus, e especificamente nesse primeiro momento desse envio, dessa missão, Jesus está enviando eles aos judeus. Não é como, por exemplo, Marcos capítulo 16, onde não só os discípulos, mas consequentemente a igreja recebe aquilo que nós chamamos de a grande comissão, que nós conhecemos. Marcos capítulo 16, verso 15, ele diz: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A princípio, essa comissão, esse chamado, é especificamente para o povo judeu. Povo esse que Jesus veio por eles. E eles, o próprio Jesus disse: aquele que veio para os seus o rejeitaram. Não receberam, não entenderam o propósito, a mensagem do Messias. E Jesus envia os seus discípulos, e eu quero abrir um parênteses antes de começar aqui, para deixar bem claro isso para nós. Jesus enviou os seus discípulos, e ainda que essa missão a princípio fosse destinada ao seu próprio povo, essa missão se estende à igreja, que somos nós. Nós precisamos entender, irmãos, que a continuidade do ministério de Jesus está sob responsabilidade da igreja. A continuidade daquilo que Jesus iniciou no seu ministério está sob responsabilidade dos seus discípulos, do seu povo. Nós precisamos ter em mente que fisicamente Jesus não está entre nós. Ele já foi assunto aos céus. Agora, o que o mundo tem, o que o mundo conhece, sabe ou vai saber a respeito de Jesus, obviamente perpassa pela igreja, por mim e por você. Então, nós precisamos ter consciência de continuidade. A obra de Deus, ela, querendo ou não, depende da igreja. Jesus um dia disse assim: olha, se vocês não clamarem, as pedras vão clamar. Ou seja, se nós não estivermos entendendo o nosso senso de missão, o nosso senso de continuidade daquilo que Jesus iniciou, e muitos de nós, muitas vezes, nos acostumamos ao quê? A viver uma vida religiosa, fria, comum.
Nós acostumamos a sentar na nossa cadeira, no nosso banco, e muitos de nós no mesmo banco, todos os cultos. Muitos de nós nos acostumamos a sentar ao lado das mesmas pessoas, e eu não digo que a missão da igreja, ela é limitada ao templo, não é só isso. Mas nós precisamos ter a compreensão de que continuar a missão de Jesus é missão da igreja, é dever da igreja. Jesus não nos levantou à toa. Uma coisa que o Senhor um dia ministrou ao meu espírito, e eu venho sempre orando e pensando a respeito disso. Jesus, se você observar no verso de número 1 do capítulo 10, a Bíblia diz que Ele envia os seus discípulos com poder, com autoridade. Jesus envia a sua igreja dotada de sabedoria, de condição para fazer a obra de Deus. O que nós precisamos é reconhecer aquilo que nós já recebemos do Senhor. Nós precisamos ter em mente o que já está nas nossas mãos, reconhecer o que um dia o Senhor já transmitiu a nós. Nosso pastor disse aqui essa semana, a promessa de Jesus era que o seu povo faria obras ainda maiores. Jesus não ia dizer isso se Ele não deixasse para nós a capacidade de realizar obras. Aqui especificamente, antes do derramar do Espírito de Atos capítulo 2, Jesus entregou aos seus discípulos poder. Jesus disse para eles: eu estou dando vocês poder contra os espíritos imundos, para que vocês expulsem, para que vocês curem toda espécie de doença, toda espécie de enfermidades. E em Atos capítulo 2, quando o Espírito desce, por que é que Jesus prometeu o Espírito Santo, irmão? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Por que é que o crente recebe o poder do Espírito Santo? Por que é que o crente recebe a plenitude do Espírito sobre ele? Para testemunhar o Evangelho, para testemunhar Jesus, para testemunhar o reino de Deus. Ou você acha mesmo que poder é só para você sentir isso no meio do culto? Poder é só para você falar em línguas estranhas, alguns rodopiar, saltar? Isso não é o único propósito do poder de Deus. O propósito principal é testemunhar o Evangelho, ser uma testemunha lá fora. É onde você passar, conhecerem Jesus através de você. É para isso que Deus entregou o seu poder por meio do Espírito. Agora nós não entendemos ainda, nós não reconhecemos ainda a importância de alguém cheio do Espírito Santo. Nós não entendemos ainda o que o Senhor colocou na nossa mão. O poder de Deus é a capacidade de realizar. A autoridade que Deus nos entregou é o direito de realizar a missão. Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz assim: nós somos cooperadores. Nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura, edifício de Deus. Agora Paulo deixa muito claro. Paulo, nós somos o quê? Cooperadores de Deus. A igreja precisa entender, irmão, a missão ela é de Deus, mas a ação é da igreja. Cooperadores de Deus. O que Deus te entregou é dele. Como Jesus fala a respeito de João Batista: a voz do que clama, o clamor é de Deus, mas a voz é nossa. Assim como a missão é de Deus, mas a ação é da igreja. Vocês cooperam com o reino de Deus. E eu queria muito te perguntar, e vou fazer questão disso essa noite: você tem sido um cooperador do reino de Deus?
Será que você entende isso? Qual a minha função, pastor? É cooperar. É cooperar. É servir naquilo que eu posso fazer, naquilo que Deus me chamou para fazer, naquilo que o Senhor me deu habilidade, capacidade para fazer. Passou do tempo de nós sermos crentes domingueiros. Passou do tempo da missão de Deus falhar na nossa geração. Passou do tempo de nós ficarmos aqui, como eu costumo dizer, sendo acumuladores de profecias, de pregações, de mensagens. Deus não levantou só pastor, só ministro de louvor. Deus levantou a sua igreja, o seu povo. E se você faz parte da igreja, você é um cooperador do reino de Deus. Então, existe algo em você, clamando dentro de você, e isso é o Espírito dizendo para nós: levanta, acorda você que dorme, desperte o dom que há em ti. Isso é senso de missão, isso é a responsabilidade com e pela obra de Deus. Agora, o que Jesus deixa claro aos seus discípulos é: Senhor, nós já entendemos, nós já compreendemos, mas aonde é que o Senhor vai nos lançar? Se essa missão é tão importante, se faz parte daquilo que chamamos como a nossa vocação, e como Paulo diz à igreja repetidas vezes: andai como é digno da vossa vocação. Aonde é que o Senhor vai nos lançar? Aí vem Jesus, diz assim: eu vou enviar vocês como? Aonde? No meio de ovelhas. É isso? Jesus está dizendo assim: uma ovelhinha ao lado de outra ovelhinha. É isso? O que o texto diz? Vocês vão ser enviados no meio. E isso aqui é para quebrar de vez. Para quebrar de vez. A gente costuma falar muito, né? Que essa geração é uma geração Nutella. É ou não é verdade? Para quebrar de vez essa ideia de evangelho Nutella. Esse evangelho que parece que não formou crentes. Parece que não formou homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Parece que os homens não foram forjados como deveriam. Jesus está dizendo assim: olha, vocês não vão ser enviados como ovelhas para as ovelhas, entre as ovelhas. Porque o que nós precisamos compreender é que o que Jesus tem em mente é sempre além. Ele está dizendo: olha, é fácil demais pregar para crente, apesar que hoje a gente precisa pregar, mas não era essa a ideia de Jesus. O que Jesus está dizendo é: olha, os homens, as mulheres, a sociedade que vocês vão encontrar lá fora, lembrem-se disso, eu os tenho como lobos, são vorazes. Discípulos, sabe o que eles querem de verdade? Engolir vocês, devorar vocês, acabar com vocês. É isso que essa sociedade quer. Então lembrem-se bem, vocês são ovelhas no meio de lobos. Então não dá hoje mais para a gente ser aquele tipo de crente dodói, menino. Eu conversava hoje com o meu sogro e ele falou isso comigo: Leandro, o povo hoje está se acostumando com um alimento fraco, com coisinha à toa,
Os crentes hoje, se você não der a paz do Senhor para ele não olha na sua cara. Os crentes hoje, se você não falar aquilo que ele quer ouvir, ele não te ama mais. Se a mensagem não for à medida da sua expectativa, ele procura outro lugar para se alimentar. Porque a nossa geração é uma geração que não entendeu o peso da missão, não entendeu o que é ser colocada no meio de lobos, não entendeu o que a sociedade quer fazer com aqueles que se dizem salvos em Cristo Jesus. Entenda, ser enviado não significa ser aceito. O mundo vai te odiar mesmo. O mundo vai virar as costas para você mesmo. E é por isso que os crentes precisam entender isso. É tempo de nós nos reerguermos como igreja, alinharmos a nossa expectativa ao Senhor e parar de chorar por qualquer coisa, de se doer por qualquer coisa. Fortaleça os seus braços, fortaleça o seu espírito, parte para cima, meu irmão. Ah, mas hoje não gostei, pastor não falou uma mensagem legal, o pastor me xingou, mas não gosto mais daquela igreja, ninguém me dá oportunidade. Ah, mas acho que eu vou caçar outro lugar. E o que é pior, irmão, a gente não está suportando, nós não estamos resistindo, mas nem as ovelhas. Como é que a gente vai suportar os lobos? Está difícil dar conta de crente, de ovelha. Eu sou pastor, irmão, eu sei do que eu estou falando. E a gente acha que todo mundo vai aceitar. Você decidiu colocar a mão no arado? Fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo. Por quê, pastor? Os lobos vão se levantar. Os lobos vão se levantar. Eles vão se levantar. E aí você acha assim, não vai ser fácil. Talvez você já foi rejeitado dentro da sua casa, porque um dia abraçou a bandeira do Evangelho. Talvez você foi rejeitado pelos seus amigos, por pessoas que você admirava demais, por pessoas que você gostava. Jesus está deixando claro para eles: não tentem ser aceitos. Não tente encaixar no padrão do mundo. Nesse mesmo texto, Jesus olha para eles assim: olha, lembre-se de uma coisa. Quando vocês entrarem em alguma cidade, em alguma casa, que ela não receber vocês, faz o que, Jesus? Chora. Olha para eles assim: não me receberam. Bateram a porta na minha casa, na minha cara, Jesus. Jesus não diz isso, ele diz assim: não recebeu não, não abriu não, não gostou do que você falou? Faz o seguinte, ó, sacode a poeira e vai embora. Mas Jesus sabia e queria ensinar para os discípulos, irmãos. O Evangelho é assim: uns vão receber, outros vão rejeitar. Tem gente que vai ouvir, vai abraçar o Evangelho, amém. Outros vão ouvir e vão rir de você, vão virar as costas para você, se é que vão ouvir. Aí Jesus olha para os discípulos assim: então fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Mas olha, não é porque em um lugar, em uma cidade, em uma casa, vocês não foram recebidos, que vocês vão abandonar isso. Não, continuem,
A frustração, ela não pode interromper a missão. Entender que, olha, ser frustrado, tudo bem, faz parte, é o caminho, é a missão. Agora, Jesus, o que a gente faz? Continua pregando. Bater a poeira diz respeito a não deixar a rejeição parar a missão. Se não querem te ouvir, continue pregando, alguém vai ouvir. Se não querem te aceitar, não cesse os seus lábios, continue falando. A verdade é, a missão de Deus, ela é muito maior que as nossas decepções. O que nós recebemos de Deus é muito maior. A missão de Deus é mais preciosa, valiosa do que porta na cara, do que rejeição de família. E hoje nós temos um grande problema no nosso meio, é a tal da cultura do cancelamento. Já viu? Hoje é assim, principalmente quem lida com a internet. Qualquer coisa que você fale que saia fora do padrão, ou que gere um nível de desconforto demais, cancelado. E sabe o que eu tenho percebido? É que se a gente não toma cuidado, os crentes se tornaram reféns também dessa cultura. Por quê? Porque a gente tem medo de falar e ser cancelado. Nós temos medo de falar e achar que alguém vai dizer assim: não, está por fora esse discursinho seu. Só que eu não me canso de dizer isso. A igreja não pode se adequar ao padrão do mundo. Pastor, é simples assim? É simples assim. Se nós não tomarmos o cuidado, nós vamos transformando o evangelho palatável demais ao pecado. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos transformando as nossas mensagens em mensagens coaches. Irmão, coisa bonita, coisa maravilhosa, pastor Arthur, é chegar aqui e dizer assim: olha, é noite de vitória. Até os crentes mais frios dão um salto da cadeira. Coisa boa é chegar e dizer assim: ei, para você vai dar tudo certo. A porta vai abrir, a vitória vai chegar, o carro vai sair. Coisa boa é isso. E eu não estou dizendo que Deus não tem poder para fazer. O que eu estou dizendo é que a Bíblia tem uma mensagem clara, genuína e verdadeira. E a mensagem do Evangelho ensinada por Jesus ainda é: arrependei-vos e pratiquem boas obras. Não dá para eu chegar aqui e começar a falar com você que vai dar tudo certo, que a sua vida vai mudar da noite para o dia, se você ainda não conhece o Filho, se você ainda não tem o seu coração transformado. Nós precisamos entender: a mentalidade moderna não pode roubar a realidade eterna. O que é isso, pastor? O que Jesus ensinou vai muito mais além daquilo que nós estamos ouvindo hoje. Eu disse aqui há alguns dias: você quer ver uma coisa bonita? É se ouvir um pregador sentado no banquinho, uma luzinha sobre ele, perninha cruzada, e um cara que fala bem. Tem muitos hoje aí. Eles que vão ensinar e perverter todo tipo de boa teologia. É o liberalismo, é uma graça barata, é tudo isso. E se nós transformarmos aquilo que aprendemos para esse tipo de coisa, o evangelho perde o sentido e deixa de ser evangelho. Deixa de fazer sentido a mensagem de Deus.
deixa de fazer sentido o que Jesus ensinou. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: esteja pronto, preparado, porque nós vamos precisar suportar muita coisa. Jesus e a história da igreja revela isso. Se nós não somos capazes de suportar uma falta de paz do Senhor, imagine o que aqueles homens da idade das trevas viveram. Imagine o que é que os crentes da igreja da Idade Média viveram. Homens trucidados ao meio, arrastados pela cidade. Homens que doaram a sua vida por amor à missão de Deus. Homens que não tiveram medo algum de serem cancelados. Poderiam sofrer na mão dos romanos, dos gregos, de todos eles, mas não abriram mão da sua missão. Não tiveram medo de alguém olhar e dizer assim: ei, é digno de morte. Acaba com esses aí, e vem nós aqui da igreja hoje em dia, e nós perdemos o senso, perdemos o que Jesus acabou de dizer: vocês vão no meio de lobos, vocês vão ser enviados num tempo difícil, mas é nesse tempo difícil que Deus levanta homens para serem instrumentos da revelação do Senhor, instrumentos da verdade. A igreja nunca parou, a gente canta aqui, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Se não parou na Idade Média, não vai parar hoje em dia. Se depender de você, meu irmão, a igreja avança ou ela retrocede. Se depender de você, essa porta se fecha ou continua aberta. Pelo amor de Deus, tome senso da missão do Senhor essa noite. Você não foi chamado como discípulo para ficar parado no seu lugar. Você não foi levantado para permanecer do mesmo jeito. Recebe, 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 recebe e nada. Não libera aquilo que Jesus te entregou. Uma frase que diz: quem não nasceu para servir, não serve para viver. Uma certa vez, o príncipe dos pregadores, comentando o texto de Mateus, Charles Spurgeon, ele diz que Jesus não enviou as ovelhas no meio de lobos, a fim de retirar ele dos seus covis, mas de transformá-los. Jesus deixa claro que tipo de ovelha é essa que ele está dizendo. Qual é o caráter desse povo? Ele olha para os seus discípulos e diz assim: olha, vocês já entenderam, né? Lobos, sede sensatos, prudentes, como as serpentes, e simples, inofensivos, como as pombas. Quando Jesus fala de prudentes, ele fala de percepção, a capacidade de ver a ação dos lobos à sua volta. Quando Jesus fala de prudência, ele fala de atenção, alerta. Fiquem atentos a tudo que está acontecendo à sua volta. Ele está dizendo: olha, entendam, como Paulo disse, não ignorem as intenções de Satanás. Não ignorem os ardis de Satanás. Não sejam crentes
como a gente costuma dizer, voados. Irmão, tem crente que parece que ele é desligado. Ele entra num ambiente como esse, ele não sabe nem o que ele veio fazer. Eu acredito mais do que tudo, que nos últimos dias, nós precisamos de homens antenados. Que é isso, pastor? Homens ligados, homens que discernem os tempos e as estações, homens que estão alinhados no reino do Espírito, porque a nossa guerra, Paulo diz, não é contra carne. O que Paulo está dizendo? A guerra não é contra homem, contra mulher. E se a guerra não é contra homens e mulheres, Paulo diz, a nossa luta é contra principados e potestades, os dominadores nas regiões celestiais. E se você não sabe onde é a guerra, qual é a guerra que você está entrando, ou melhor, que você já está, você não sabe como pelejar nela. Se você não discerne o ambiente da guerra, você não sabe que arma utilizar. Os crentes estão discutindo na internet. Os crentes estão fofocando da vida do outro. Os crentes estão gastando tempo naquilo que não é proveitoso. Os crentes estão perdendo tempo, pastor, com tudo aquilo que, todo tipo de discussão. Diz um rapaz entrou no carro, estava me perguntando, e aí, é arminiano, calvinista, não sei o que. Eu falei, irmão, eu só sei de uma coisa, o que importa para mim é a centralidade de Cristo. Nós estamos perdendo tempo e tentando guerrear em ambientes errados. A gente acha que a guerra é contra o nosso irmão. A gente acha que a guerra é contra o marido que é bêbado. A gente acha que a guerra é contra o filho, contra o esposo. E aí a gente vai em cima e vem Paulo diz assim, não. Percebam bem, vem Jesus, sede prudentes, como as serpentes. A serpente está sempre pronta para quê, irmão? Porque ela sabe tudo o que acontece à sua volta. E se nós não temos discernimento no Espírito e do Espírito, irmão, o diabo vai atacar, vai lançar os seus dardos e a igreja não vai perceber. E Jesus está dizendo, lembrem-se disso, vocês estão indo para o mundo, vocês estão indo num ambiente de guerra, então estejam atentos, não dá para dormir no meio da missão. Não dá para estar desapercebido no meio da missão. Por quê? Porque o diabo não está brincando. Ele não parou de agir. Ele não parou de levantar os seus. Ele não parou de querer atacar a sua família, meu irmão. Ele não parou de querer destruir a igreja de Deus. Ele não parou de querer atacar os crentes, ele não parou. Ele ainda continua operante, ativo. E se a igreja recua, se a igreja dorme, acabou. Jesus disse, atentos, vigiem, e sejam sempre em oração. Porque o diabo não está brincando. E nós, como nós estamos? Tem crentes que não estão percebendo e a sua casa está sendo alvejada pelo diabo. Sua família sendo alvejada pelos dardos do diabo e muito crente não percebe. Seus filhos sendo alvos dessa guerra espiritual que não cessa e nós não percebemos. Se você não entende em que guerra você está, meu irmão, você nunca vai saber se está preparado para ela.
Pastor, são dias de quê? Atenção. Atenção. Dominados por todo tipo de ensino falso, errado, os crentes têm dormido. Eu disse aqui há alguns dias, o que muita gente ainda não percebeu é que nós estamos distraídos. Distraídos com o quê? Com tudo que o mundo nos oferece. E o diabo vai minando a nossa força cada vez mais. Por quê? Por atenção. Olhe bem para a sua casa, querido. Olhe bem como está a sua família. Perceba como estão os seus filhos de um tempo para cá. Perceba talvez a bagunça que se instalou e você ainda não percebeu. E isso é consequência do quê, pastor? Dessa guerra que a gente ainda não entendeu. E estamos lutando da maneira errada. Quando Davi foi lutar contra o gigante, o que é que Saul ofereceu para ele? A sua armadura. Vai lá, Davi. O cara é um gigante, grandão. Põe a minha armadura, você vai vencer ele. Davi não aguentou nem andar. Ele não precisava da armadura de Saul para vencer, porque a arma certa era aquela pequena pedra. E se você lutar, meu irmão, com a arma certa, no ambiente certo, nós vamos destronar qualquer espírito que chegar diante de nós. Se você lutar com aquilo que Deus já te entregou, não tem como não vencer. E o que é, pastor? O segredo ainda é o mesmo: vigiai e orai, jejuem, estejam prontos. Não há segredo para isso. A receita ainda é simples, ainda é fácil. Porque se o diabo está vindo, mas ele encontra uma igreja forte, uma igreja viva, ele não permanece de pé. A promessa de Jesus um dia para a sua igreja foi: fiquem tranquilos, porque Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não vai prevalecer contra o verdadeiro povo de Deus. E o diabo sabe, irmão, que ele pode se levantar, ele pode tentar agir contra a sua casa, a sua família, mas o destino dele é certo. Onde Jesus disse: vai chegar um dia que o Senhor esmagará a cabeça da serpente debaixo dos nossos pés. Ele sabe o destino dele. Ele se levanta, mas é sempre para cair. Agora a igreja precisa entender qual é a sua posição nessa guerra. Qual é a sua posição na missão de Deus? Jesus está dizendo: eu estou preparando vocês, estou enviando vocês, e entendam, vocês precisam ser prudentes, alertas, vigilantes. Jesus, Agora tem uma coisa: sejam simples como as pombas. E parece que falar de... Irmão, pomba é um bicho tão uma característica tão doce, tão meiga. Aí Jesus fala assim: não, vocês vão quero que vocês sejam simples, inofensivos, como as pombas. E quando Jesus fala de simples, ele fala da inocência e pureza. O que Jesus está dizendo é uma natureza que não é contaminada. O que Jesus está sinalizando para eles é: olha, vocês precisam permanecer santos, justos, no meio de uma sociedade, no meio dos lobos, que é um mundo cercado de iniquidade, de impiedade, de injustiça.
O que Jesus está falando dessa inocência é da pureza do crente. Porque Jesus sabia que o ambiente que ele iria enviar os seus discípulos era um ambiente em que eles poderiam facilmente se contaminar. Jesus sabia que ser enviado no meio de lobos era fácil demais. Permitir com que a natureza do lobo transformasse a ovelha em outro lobo. Jesus sabia que ser enviado nesse ambiente poderia facilmente fazer com que a ovelha se corrompesse, se contaminasse, se sujasse com as impurezas desse novo lugar. Ele diz: permaneçam inocentes. E entenda por favor uma coisa: inocência não é infantilidade. Ser inocente não é ser infantil. Eu digo isso. A missão não é para meninos. A missão é para crentes maduros. A missão não é para homens que vão achar que vão para jardim de infância. A missão não é Deus enviando igreja para creche. Inocência não é infantilidade. Inocência não é nós, pastor. Não. Jesus nunca, e em nenhum momento do Novo Testamento, você vai ver a Bíblia sinalizando para permanecer como a gente é. A ordem clara de Deus, dos apóstolos é: cresçam. Cresçam em sabedoria, em conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. A missão é para uma igreja madura. A missão não é para crente que ainda não entendeu o que realmente é ser discípulo de Jesus. A missão não serve para quem vai ser ferido facilmente e vai desistir e voltar para trás. A missão não é para quem um dia colocou fogo na ponte e reconstrói ela toda semana. Não é. A missão não é para crente que entra um dia de um jeito, qualquer coisa que você fala, ele torce o bico. A missão não é para esse tipo de crente. Jesus precisa, ele volta para buscar uma igreja que é madura, uma igreja que cresceu. Pastor, mas ele disse que o reino dos céus é para as crianças. Pois é. E ser criança no reino de Deus não é ser menino. Ser criança no reino de Deus não é ser infantil. É como Jesus disse, é ser inocente, puro. Paulo um dia escrevendo à igreja disse assim: irmãos, faz uma coisa, deixem de pensar como crianças. 1 Coríntios 14, 20. Paulo, como é que é? Deixem de pensar como crianças. Olha, com relação ao mal, à maldade, ok, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Quanto ao modo de pensar, vocês sejam. Paulo, o que Paulo está dizendo? Cresçam. Porque o próprio Paulo diz assim: quando eu era como menino, eu fazia o quê? Falava como menino, agia como menino, pensava como menino. Mas agora que eu entendi, que eu amadureci, que eu cresci,
As coisas de menino já ficaram. Acabou, Paulo, esse tempo de menino, eu já deixei para trás. Eu não penso mais assim. E quando você muda a sua mentalidade, você experimenta uma mudança de vida. Quando você deixa de pensar como uma criança, quando você deixa de pensar como menino, as suas ações são de um crente maduro, de um filho maduro. E aí sim você entende o que é a missão de Deus. Aí sim, como Jesus disse, você se transforma inofensivo, como as pombas, simples. Aí sim, Jesus deixou bem claro para nós. Irmão, como você tem se comportado esses dias? Como você tem vivido diante da missão de Deus? O que nós mais clamamos, e muitos de nós, e nós cantamos isso, a gente olha e diz assim: Jesus, volta logo. É ou não é verdade? A gente canta isso, porque quando a gente olha para o mundo, a gente pensa, está perdido, não tem mais jeito, não vale mais nada. E realmente, Jesus disse. Só que vem Paulo e diz assim: olha, a criação, a expectativa da criação, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, entendam uma coisa, o mundo está esperando o quê? Que os filhos de Deus se manifestem. Tem alguém que é filho de Deus aqui? Você falou. Sabe o que a criação está esperando? Que você se manifeste, não que você se esconda. O que nós muitas vezes falamos assim, a gente chama e clama para Jesus voltar. Por quê? Porque nós queremos fugir da realidade. Nós clamamos para que Jesus volte, a fim de que Ele nos livre disso tudo aqui. E isso vai acontecer. Mas o que nós mais precisamos entender é que o clamor Maranata, quando nós abrimos a nossa boca e dizemos Jesus, como Apocalipse diz, o Espírito e a noiva dizem, Maranata não é um clamor para você fugir da realidade, mas para remir a sociedade. Quem está esperando Jesus voltar, não espera sentado, espera trabalhando, espera se manifestando na sociedade. Se você perguntar para um ímpio hoje, irmão, ele não quer saber se Jesus vai voltar amanhã. Se você perguntar para alguém que está vivendo no pecado, ele não está nem aí. Se você cantar para ele, volta logo Jesus, irmão, ele não quer saber se Jesus vai voltar daqui 1 ano, 2, 3, 5, 10, não importa. Agora nós como igreja precisamos entender, Maranata não pode ser um clamor de fuga. O que a criação está esperando é que nós, como filhos de Deus, nos manifestemos. O que é manifestar, pastor? É sair e começar a anunciar o Evangelho, é entender a missão de Deus, não é querer fugir da realidade. O mundo está ruim, mas a igreja tem a resposta. O mundo vai de mal a pior, mas a igreja tem a resposta. Sua casa pode estar de pernas para o ar, pode estar de pernas para o ar, mas você tem a resposta que pode mudar qualquer ambiente. Onde o Evangelho chega, ele gera transformação. Então, por favor, a sociedade está esperando que homens e mulheres de Deus se manifestem. Deus, Ele ama a todos, mas Ele se manifesta nos filhos. É com você que Ele conta, querido. É com você que Ele espera. Ah não, mas vamos clamar, né? Voltar, Jesus. E não que eu não tenha a expectativa da volta de Jesus, não é isso. Mas eu não sei, porque a Bíblia diz que só o Pai sabe a hora.
E você já pensou se for daqui 100 anos? Você já pensou se talvez você morrer e Jesus não tiver voltado? O que é que você cooperou, contribuiu na missão de Deus enquanto esteve vivo? O que é que você fez para que o reino de Deus fosse conhecido? Enquanto Jesus não voltou, enquanto Ele não vem, não dá para sermos covardes. Não dá para ficar de braços cruzados. Poder e autoridade têm propósito. Isaías vai dizer que o Espírito do Senhor estava sobre mim e me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor. A profecia se arremete ao Messias, mas ela com certeza está alinhada à sua igreja. A unção sempre vem com um propósito. Deus sempre te unge para alguma coisa. A unção de Deus na nossa vida, a autoridade de Deus na nossa vida tem um propósito. Para quê? Para você vir aqui, levantar as suas mãos e tudo isso é bênção, dizimar, ofertar, ouvir uma palavra e ir embora para sua casa? E depois do culto comer aquele lanche, ir embora para sua casa de barriga cheia? Chegar na segunda-feira, ir para o seu trabalho, voltar para sua casa e está tudo certo? É para isso que Deus te ungiu? É para isso que Ele te levantou? É para isso que Ele te separou? É realmente isso que você acha que a missão de Deus está esperando? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar e eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos, mas feche mesmo. Espírito Santo, eu oro nesse momento para que o Senhor gere no nosso espírito um nível de incômodo, um nível de expectativa. Expanda, Senhor, as nossas afeições. Expanda, Senhor, a nossa consciência a respeito da missão do Senhor. Gera no nosso espírito agora, Pai, em nome de Jesus, um nível de responsabilidade, um nível de clareza sobre a missão do Senhor na nossa vida e a missão da igreja aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, que a igreja comece a ser relevante, atuante, que nós comecemos a ser homens e mulheres influenciadores, homens e mulheres que onde chegam transformam ambientes pelo poder do Espírito. Que a unção do Senhor que já está sobre nós, porque a Tua palavra diz que nós temos a unção do Santo, ela comece a ser manifesta por onde chegarmos, Senhor. Que em cada ambiente que entrarmos, ali seja um ambiente de expansão do reino do Senhor. Que em cada lugar onde a planta dos nossos pés pisarem, nós sejamos instrumentos da missão do Senhor. Eu oro em nome de Jesus essa noite por uma clareza. Gera no nosso espírito, Senhor, no nome de Jesus. Gera no nosso espírito um anseio por isso. Gera no nosso coração um desejo ardente por cumprir o ID do Senhor, ó Pai. Gera dentro de nós, em nome de Jesus, a partir dessa noite, uma consciência da missão, um senso da missão do Senhor, ó Pai. Essa é a minha oração nessa noite, no poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Se acredita dessa forma, você pode glorificar ao Senhor aí do seu lugar, no nome de Jesus. Glória a Deus.